O velho sábio é um arquétipo amplamente conhecido em diversas narrativas, aparecendo em histórias, jogos, filmes e até mesmo na vida real. Geralmente retratado como alguém que vive de forma isolada, dedicando-se à meditação e levando uma vida simples em locais remotos, como florestas, montanhas ou outros lugares desabitados. Ele é retratado como uma pessoa misteriosa ou um mago, em contato com a natureza e com as forças luminosas e invisíveis que permeiam a nossa existência. Como a criatura mítica da esfinge, o sábio fala oracularmente por meio de enigmas. Isto não é para obscurecer a verdade, mas sim para despertar alguém para experimentar a verdade. Essencialmente, o sábio é retratado como um eremita, alguém que se afasta da sociedade em busca de significado espiritual. A palavra eremita vem do grego antigo para deserto ou região desabitada, longe do tumulto da vida cotidiana. O velho sábio é um arquétipo recorrente nas culturas e mitologias, representando a sabedoria e o significado espiritual. Carl Jung identificou-o como uma das imagens arquetípicas dominantes, juntamente com a sombra, a criança, a mãe, a donzela e a ânima, no homem, ou ânimos na mulher. Em diferentes tradições, o sábio é personificado por figuras como Laozi no taoísmo, Hermes Trismegisto no hermetismo e o rei Salomão na tradição judaico-cristã. Em obras literárias e culturais modernas, ele aparece como Yoda em Star Wars, Gandalf em O Senhor dos Anéis e Dumbledore em Harry Potter. O arquétipo do velho sábio é encontrado em sonhos e é representado por figuras de autoridade como reis, magos ou avós. Ele emerge em momentos de desorientação espiritual, oferecendo orientação e sabedoria. Na jornada de individuação, o sábio representa a totalidade psíquica, surgindo quando a pessoa integra sua anima ou animus. À medida que envelhecemos, passamos do estado de puera eternos, menino eterno, para o mundo do Senex, o oposto complementar. Enquanto o puer representa a juventude, o Senex representa a maturidade e o envelhecimento. O objetivo da idade adulta é retornar à infância como um ser amadurecido, em contraste com a síndrome de Peter Pan, que é a recusa em crescer. O Senex é associado ao deus Apolo, simbolizando disciplina, controle, responsabilidade e racionalidade, enquanto o puer está ligado a Dionísio, representando a ilimitação, instinto, desordem e fantasia. Ambos os arquétipos são considerados necessários para uma vida psicologicamente saudável, representando o passado e o futuro, o antigo e o novo. A dualidade Senex-Puer é um padrão fundamental da vida psicológica sempre presente em nós. Na alquimia, essa dualidade é personificada em Mercúrios, representando a união dos opostos e, portanto, a realização do eu. Mercúrio Senex é identificado com Saturno, associado ao chumbo, a matéria-prima necessária para a grande obra alquímica. Saturno é visto como o deus maléfico na astrologia medieval e como o demiurgo no gnosticismo, responsável por criar o mundo material para aprisionar as almas. Os arquétipos, incluindo o velho sábio, têm tanto um lado luminoso quanto um lado sombrio. A sombra do sábio se manifesta quando alguém se isola do mundo e dos outros, buscando apenas conhecimento racional e desconsiderando outras formas de percepção e compreensão. E isso pode levar a uma sensação de superioridade intelectual e a uma falta de comprometimento emocional e prático na vida. A sombra do sábio pode resultar em pensamentos obsessivos e cinismo, levando à paralisia na tomada de decisões e à negação da realidade. O sábio negativo é obcecado pelo desapego e pela perfeição, tornando-se incapaz de se comprometer com pessoas, projetos ou ideias. Essa pessoa pode parecer livre, mas na verdade está presa ao medo de se comprometer. A sombra do sábio também pode levar a uma visão distorcida da realidade, incapaz de apreciar a beleza e a plenitude da vida. A jornada do herói e a autorrealização só são possíveis quando se é capaz de enfrentar o desconhecido e responder ao chamado à aventura. Nos mitos e contos de fadas, o velho sábio desempenha um papel crucial na jornada do herói, aparecendo para trazer nova luz e esperança quando o herói se perde em busca do tesouro. O sábio muitas vezes se manifesta como mentor do herói, oferecendo conhecimento,
habilidades práticas e presentes mágicos para ajudá-lo em sua jornada. O pai do herói, frequentemente retratado como um mestre carpinteiro, artesão ou arquiteto cósmico, também desempenha um papel significativo, muitas vezes representado de forma mais modesta como um lenhador nos contos de fadas. Compreender mal um personagem arquetípico como o sábio pode levar a interpretações literais em vez de simbólicas. Por exemplo, alguém pode tentar buscar um guru perfeito para projetar sabedoria e iluminação, ou até mesmo assumir esse papel de forma exagerada, resultando em inflação do ego, ou em sentir-se esmagado pelo fardo do arquétipo. Identificar-se totalmente com um arquétipo pode levar a consequências desastrosas, como iniciar um culto ou cair em depressão. É importante lembrar que os arquétipos são supra-humanos e não podem ser plenamente assumidos por seres humanos. No tarô, o arquétipo do velho sábio é representado pela carta do eremita, a 9ª carta dos arcanos maiores. Na carta Rider-Waite, o eremita é retratado como um velho de cabelos e barba brancos, vestindo vestes de frade ou monge, carregando um cajado em uma mão e uma lanterna acesa com uma estrela brilhante de 6 pontas na outra. Ele está sozinho no topo de uma montanha nevada, com os olhos fechados, olhando para dentro de si mesmo, refletindo sobre as lições aprendidas na vida. O eremita representa uma sabedoria que não se encontra nos livros, mas sim na experiência e na contemplação. Sua presença ilumina os cantos sombrios da alma e traz esperança e significado para aqueles que o encontram. Ele oferece a luz interior que dissipa o caos espiritual e aquece os corações vazios de esperança. A lanterna que o eremita segura pode simbolizar o espírito quintessencial, inerente a toda a vida, o núcleo central de significado que transcende a realidade mundana. Ele nos convida a descobrir e nutrir nossa própria centelha interior. O eremita não está preocupado com o passado nem com o futuro, pois sua visão penetra através das divisões de espaço e tempo, revelando o eterno agora. Ele representa a plenitude do ser, onde passado, presente e futuro existem simultaneamente. Em outras versões do tarô, como no Visconti Sforza, o eremita é chamado de pai do tempo e segura uma ampulheta, simbolizando seu domínio sobre o tempo. No baralho Tabula Mundi, ele desce uma escada de pedra até o inconsciente, acompanhado pelo cão de 3 cabeças, Cerberus, guardião dos portões do submundo, indicando sua capacidade de acessar os tesouros do inconsciente. Em algum ponto de sua jornada, o sábio transcende a busca por conhecimento e alcança a sabedoria. Sabedoria não é apenas saber o que é certo, mas também agir corretamente. Ela transforma não apenas o que sabemos, mas quem somos. Aqueles que são sábios contemplam a natureza com excelência. Eles aceitam a realidade como ela é e têm clareza sobre como viver o restante de suas vidas. A sabedoria dá um propósito que permite suportar qualquer desafio. Cada experiência da vida do sábio o conduziu a este momento, onde a luta se transforma em paz. Ele encontra a alegria na beleza do mundo e nas coisas simples da vida. Enquanto muitos perderam o contato com a realidade, o sábio se sente parte de uma consciência maior, experimentando um êxtase que o transcende, mantendo-se fiel a si mesmo. Não se esqueça de apoiar o canal, curtir, compartilhar e comentar. Obrigado por assistir e até a próxima.